Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Tatiane Godoy, sou coordenadora do Grupo de Estudo Papo de Equilíbrio. E hoje estamos aqui num momento muito feliz, apesar de triste, que é o nosso último encontro do grupo desse semestre. Mas nós temos aqui convidados muito especiais, que a gente vai estar falando um pouquinho, uma conversa, a gente vai trazer uma retrospectiva de como foi o estudo desse tema, né? Como que começou tudo isso. Então, a gente vai estar conversando aí junto com vocês. E importante, gente, o grupo de estudo ele tem certificado pelo CIGAR, então quem não se inscreveu ainda no CIGAR, a gente pede para se inscrever, tá? Para facilitar a gente aqui. Mas é isso aí. Gente, vocês podem ver, ser um bate-papo, então vocês podem interromper, falar, conversar com a gente, ok? E então vamos estar falando um pouquinho, né, como que surgiu essa parte da liderança organizacional, né? A professora Valéria está aqui. Fala um oi para a gente, Val. Oi, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, né? E ver esse grupo lindo, esse grupo crescendo. Parabéns. Obrigada. A Val, ela teve essa ideia, né, da gente, através de uma disciplina eletiva do PPG Psi, que era tópicos especiais de aprendizagem e cultura organizacional na contemporaneidade, de falar sobre as intervenções assistidas e falar sobre a liderança. E também está sendo o tema do mestrado da Tayane, que vai falar também um pouquinho com a gente. Fala aí, oi, Thay! Oi, gente! Ela vai explicar um pouquinho sobre o mestrado dela, tudo, né? Então, a gente vai estar dando, assim, um panorama como que vai ser. Então, essa aqui foi a disciplina, a gente fez essa disciplina, foi no final de 2022, né? No final de 2022, começo de 2023, que foi um período que foi meio metade, começou num ano, terminou no outro, então um período um pouco longo, né? E daí nessa disciplina a gente aprendeu, aprofundamos e fizemos também um workshop prático. Então, essa aqui é a foto. Lá no Galpão, a gente levou data show, o pessoal apresentou para os convidados, cada aluno convidou uma pessoa. E tivemos ali um momento do workshop prático, foi muito legal, né? Foi assim, que a gente foi estudando, aprofundando, aprimorando. A gente também, eu não coloquei aqui, mas eu, a Tayane e a Bianca, nessa época também, um pouquinho antes disso, a gente foi para Taubaté assistir um workshop de liderança também, foi bem legal e esse tema vem surgindo. E com isso, a gente vai aprofundar, a gente vai fazer como que fala? Um pouquinho, uma pitadinha de um pouquinho o que a gente faz até agora, né? E a gente traz aqui para vocês os nossos convidados, né? Vou dar uma breve apresentação, porque depois a gente vai apresentar cada um, né? Eu sou Tatiane Godoy, já falei, né? Coordenadora do Equilíbrio, sou médica veterinária, sou pós-doutoranda no PPG Psi. A Tayane, ela é psicóloga, mestranda no PPG Psi, quase que eu falei doutoranda, Tayane. Já está indo. Já está quase prestes a defender, né? Nós seremos a mediadora da noite. E os nossos convidados, o João Henrique, que é professor de licenciatura de Educação Especial da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Nilza Sabione, que é Head de Inovação, P&D, Gestão, Liderança, mentora, engenheira e pós-negócio, gestão, inovação, Master PNLI. Fala um oi aí, Nilza. Francelina, que é professora da Rural e também coordenadora do Equilíbrio Rural. A Helena, que é pedagoga e professora da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e Prefeitura Municipal de Mesquita. A Luciana, que é professora e diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Isa de Guimarães. O Carlos Germanos, que é discente de Psicologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A Raíssa, que é discente em Zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A Marcele Prado, que é discente em zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também a nossa vice-presidente do grupo de estudo.
E a Marcele Vilardo, que discente em zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também a nossa diretora do grupo científico, né? Então, todas as pessoas que foram hoje convidadas já participaram dos nossos eventos, já conhecem, né? E nós vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre cada evento. E com isso, eu já passo para a Tayane, está falando, é o nosso primeiro evento aí, que é a parte do mestrado dela ali, ela vai estar explicando um pouquinho. Pode falar aí, Tayane. Então, gente, boa noite. É muito bom estar com vocês aqui de novo. E para continuar, né, o que a Tati estava trazendo, tem gente que pode assistir pela primeira vez o Papo de Equilíbrio e se perguntar o que a gente faz, né? Como que chegamos onde chegamos, por que a gente fala de cavalo de liderança. Então, o Equilíbrio Rural, ele é um projeto de extensão, ele é mais do que um projeto de extensão, de pesquisa e extensão lá na Rural, ele já está como um programa. Dentro dele tem várias ações, então dentro deles vão ter alunos de zootecnia que vão estudar uma vertente relacionada a cavalos, vão ter alunos de psicologia que vão estudar outra vertente, mas todos esses estudos eles se interligam em algum nível. E agora o nosso estudo que deu origem ao Papo de Equilíbrio é ligado aos workshops, à liderança, à relação entre liderança e cavalo. E aí, o desenvolvimento do líder através da aprendizagem experiencial assistida por equinos é o tema da minha dissertação de mestrado. O que a gente fala quando a gente pesquisa sobre isso? A gente fala sobre como que a liderança pode ter características que são exercitadas no lidar com os cavalos, nas atividades com os cavalos. Então, a liderança, nós selecionamos algumas competências, algumas características a partir dos autores que nós lemos e nós procuramos, através das atividades com os cavalos, exercitar essas competências para que você se torne um líder de sucesso. Lembrando que um líder não é necessariamente apenas um chefe de uma empresa ou alguém que trabalha com empresas, né? Um líder está em todos os âmbitos. A gente encontra líderes em todos os tipos de trabalho e nós encontramos líderes com os próprios alunos. Os alunos precisam liderar seus grupos de pesquisa, seus grupos de estudo. Os alunos precisam liderar, não apenas os alunos, agora eu falo para todos nós. Mesmo que a gente não fizesse parte de nenhuma faculdade, que a gente não tivesse nenhum tipo de ocupação, de emprego ou coisas do tipo, nós precisamos liderar nós mesmos. Uma vez que nós precisamos nos disciplinar, nós precisamos nos dar uma direção, nos dar um objetivo, fazermos planejamentos. Então, nós precisamos exercitar características de liderança em nós mesmos. Sendo assim, quando nós trabalhamos os workshops de liderança, nós trabalhamos para todo o público. O equilíbrio rural, além da parte da liderança, também tem a parte da aprendizagem assistida por equinos e também tem a parte da psicoterapia assistida por equinos. E nós também conversamos sobre isso aqui no Papo de Equilíbrio. Mas como hoje nós estamos nos voltando para o assunto da liderança, eu vou pontuar apenas para vocês quais são os teóricos, né, que fazem a nossa base de todas as ações que vocês vão ver aqui. Vocês vão ver ações que vão durar um semestre, vocês vão ver ações que duram só um workshop de 6 horas, vocês vão ver ações que duram workshops de 4 horas, mas todas elas possuem a mesma base. Qual base? Primeiro, são as competências de liderança que eu comentei aqui anteriormente com vocês. Selecionamos algumas competências, não são as únicas. Existem várias outras que, inclusive, nos nossos workshops nós também trabalhamos, mas nós focamos a nossa atenção nessas competências. Também temos como base a metodologia que nós utilizamos, que é a aprendizagem experiencial. Ela é uma teoria de aprendizagem trazida por David Kolbe e que fala justamente sobre como nós podemos aprender, apreender através da experiência. Então, ele propõe um ciclo em que primeiro a gente tem um contato com aquela experiência, depois a gente reflete sobre isso
E aí a gente linka aquilo que a gente refletiu com conhecimentos prévios que nós já tínhamos, e aí a gente consegue aplicar para outros âmbitos da nossa vida. E isso tudo acontece, não é assim separadinho, isso tudo vai acontecendo junto e misturado, mas a gente separa assim para ajudar a entender didaticamente, né? Como funciona a nossa aprendizagem. Então, nós, ao longo de todos os nossos treinamentos, propomos atividades para que as pessoas entrem em contato com as suas emoções, para que elas entrem em contato com a interação com o outro que eu digo pode ser tanto o colega que está com ela, quanto o cavalo. O cavalo aqui, ele não é um instrumento, ele é um coterapeuta, então ele está ali em paz de igualdade, o bem-estar dele é tão importante quanto o nosso bem-estar ali naquele momento. E aí, nós, nessa interação, nós propomos algumas reflexões para o participante se perguntando, e se analisando, e se observando. E depois, nós fazemos também rodas de conversa, quando o participante pode dividir suas experiências com os outros, e aí a gente vê, poxa, eu vivo isso no meu dia a dia na escola, poxa, eu vivo isso no meu dia a dia em casa com meu filho. E a gente vai fazendo essa conversa, essas divisões, e nós vamos encaixando melhor, entendendo melhor como aquilo que nós aprendemos naquele dia pode ser aplicado no nosso dia a dia. E depois vem a parte prática, né? Que é quando a gente sai do workshop e começa a aplicar isso em outros contextos da nossa vida. Resumindo bastante, essa é a dissertação que eu estou produzindo junto com a professora Valéria e a professora Tatiane. E, a partir disso, para contribuir com a coleta de dados, nós propomos um treinamento longitudinal. Então, assim, é um treinamento que durou ao longo de um semestre com os alunos, que não apenas são alunos da Rural, mas eles também compõem a equipe do Equilíbrio Rural. Eles são mediadores, então eles têm uma posição de liderança. Eles mediam uma das atividades do Equilíbrio Rural, que é a aprendizagem assistida por equinos. E aí, como eles precisam mediar essa aprendizagem, nós fizemos o treinamento deles. Esse treinamento foi composto de workshops, então foi um dia inteiro de imersão, foi composto de treinamentos pontuais, semanais, foi composto de autoobservação e também eu observando as mediadoras atuando, foi composto por diferentes etapas. Ao longo de um semestre, nós tivemos diferentes encontros com diferentes objetivos, mas para fazer esse treinamento longitudinal de liderança, não apenas um único encontro. E aí, nesses treinamentos, nós tivemos apenas com as mediadoras, nós tivemos as mediadoras junto com a equipe do Equilíbrio Rural como um todo, para que elas pudéssemos treinar, né, o sentimento de pertencimento em relação ao grupo. Então, nós fizemos um treinamento o mais abrangente possível, para que pudéssemos acompanhar esse processo na vida delas. Pode passar para o próximo, por favor? Só para eu confirmar. Ah, tá. Então, agora eu vou pedir para tirar a apresentação e eu vou chamar a primeira da noite, que vai contar para a gente um pouquinho, que é a Marcele Prado, como foi esse treinamento longo, ao longo de um semestre, com diferentes encontros. Marcele, você está aí? Dá um oizinho para a gente. Boa noite, pessoal. Oi. E aí, agora, Marcele, fique à vontade, tá? Você pode falar bem mais do que eu te perguntar, mas só para te dar uma ajudinha. Como é que você tomou conhecimento da nossa atividade, desse treinamento longitudinal que nós fizemos? Eu descobri, acho que no dia, não lembro, que ia participar do treinamento. Eu acho que você mandou um dia antes aquele forms para preencher, aí foi quando eu descobri. Uhum. E aí, o que você achou da atividade que você desempenhou com a gente, assim, em relação às suas expectativas, à realidade, como é que foi? Expectativa, eu não sei se eu tinha, assim, de começo, expectativa. Eu entrei, participei, tipo, é alguma coisa nova que eu vou aprender, vou descobrir coisas. E a realidade
eu aprendi muito sobre mim, coisas que eu nunca tinha parado para perceber que eu fazia da forma que eu atuava e que no treinamento você fez a gente pensar, mostrou para a gente, fez a gente pensar sobre. Então foi bem interessante isso. E o que mais marcou você nessa experiência com o nosso treinamento do semestre inteiro? Me autoconhecer como membro de uma equipe, como eu atuo, que eu achava que não era tão proativa, que eu via outras pessoas fazendo mais, mas se você fez uma atividade em que uma pessoa avaliava a outra, dizia os pontos, e aí as pessoas falaram que isso é um ponto meu, uma característica minha que eu não me percebi, e aí depois desse treinamento eu comecei a perceber que realmente eu sou mais proativa, e comecei a analisar e tentar também encaixar no que as pessoas acham que eu sou, que eu não achava, então eu tentei me guiar mais. Bom, vou fazer desse jeito, porque as pessoas estão achando que eu realmente sou assim, então de repente eu realmente sou. Aí eu tentava me corrigir algumas coisas. Então a relação com o outro aumentou sua autoconsciência sobre, inclusive, suas qualidades, né? Exato. E como é que o que você diria sobre quais benefícios você percebeu num treinamento como esse, ao ar livre, com cavalos? Como é que isso te beneficiou? Me trouxe mais confiança nos meus atos. Porque como mediadora, eu tinha que passar algumas informações, então eu tive que estudar mais sobre o assunto, trazer com mais confiança para não trazer coisas erradas para as pessoas. Então isso eu tinha muito medo. E isso me ajudou, por incrível que pareça, como mediadora, nas apresentações que eu faço. Hoje em dia eu tenho mais consciência e menos medo, menos ansiedade para apresentar. Mas por que cavalos? Assim, o que você acha que os cavalos geraram em você? Eu tinha muito medo de cavalo, né? Antes de entrar na equilíbrio, antes de entrar na rural em si. E quando eu comecei a ter acesso mais a eles, eu comecei a perceber a convivência em grupo como manada, a atuação de cada um, o companheirismo, por exemplo, um cavalo vai deitar, o outro vai estar em pé olhando em volta para ele poder deitar ali sem preocupação, aquele companheirismo, aquele trabalho em equipe. Isso me agregou muito o dia a dia vivenciar com os cavalos, né? Então aproveita e conta um pouquinho pra gente sobre como você aplica no seu cotidiano aquilo que você aprendeu. Pensar mais no próximo da equipe, não tentar sobrecarregar o coleguinha. Viver o aqui e agora, não se preocupar muito com o futuro, com as coisas na frente, o cavalo vive sempre o aqui e agora. Ter mais empatia. Entender, respeitar o espaço do outro. Quando um cavalo, você chega perto de um cavalo e o outro chega, ele não quer, ele logo gruda a orelhinha e fala, não, eu não tô afim. Então, aprender a respeitar, por exemplo, você às vezes é invasivo com um colega, ele não tá afim naquele momento, ele não tá num bom dia. Então, você respeita isso, aprender a respeitar o limite do próximo. Perfeito. E aí, você escolheu uma foto, né? Vou pedir até para postarem aí a foto que você escolheu, que foi a foto que mais marcou o seu encontro, esse encontro longo, ao longo de um período. E eu queria saber por que você escolheu essa foto. Quem é que vai postar pra gente? Tá chegando. É a foto em que eu estou explicando para a minha pessoa, eu não sei quem é, porque tá de costas, sobre o comportamento equino, sobre como manejar e passar essa informação para a pessoa, entendeu? Passar esse conhecimento, essa responsabilidade. Por isso que eu escolhi essa foto, que foi onde eu comecei a desenvolver a autoconsciência ali, que eu estou passando uma informação para o próximo, se tiver errada, a pessoa pode replicar lá na frente, ou algo do tipo. Então, essa autoconsciência da importância do que eu estou fazendo, entendeu? E você pode deixar uma mensagem para quem está pensando em vivenciar um treinamento mais longo, com cavalos, com liderança, uma coisa que exigisse assim tanto empenho como exigiu de vocês, né? Porque foi um semestre. Então, que mensagem que você deixaria para essa pessoa que estava pensando em fazer um treinamento mais longo de liderança com cavalo ao ar livre? Vai e aproveita cada
cada momento, cada experiência, que às vezes você tira algo, algum aprendizado de alguma pedaço que você nem imagina que vai tirar dali. Às vezes é uma conversa em grupo, às vezes é um momento como o relógio pisou no seu pé, você tirou daquilo ali outro aprendizado. Às vezes é um momento assim que você tira algo que você leva para a vida. Veloz, diga-se de passagem, é o cavalo que pisou no meu pé. Então vai e aproveita. E aí, você gostaria, fica à vontade, tá? Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse encontro? Não, acho que é isso. Acho que eu já Conseguiu passar toda a visão do encontro? Sim. Então, valeu, Marcele, já te chamo de novo. Perfeito. E agora vem outra Marcele, que é a Marcele Vilardo. Estamos aqui, Marcele. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Marcele. Então, você também foi uma das integrantes, né, que fez um treinamento de liderança longo, ao longo de todo o semestre do ano passado. E como é que foi para você? Como é que você tomou conhecimento dessa atividade? O que você sentiu quando você pensou, caramba, vai ter tantos encontros? Como é que foi isso para você? Eu tomei consciência, né, da atividade quando a Tati, eu não lembro se foi a Tati ou você, que veio me convidar, né, para participar, já que eu estaria no dia já com os participantes. Aí foi nesse momento que eu tomei consciência. E o que você achou das atividades? Tipo, em relação às suas expectativas, à realidade, como é que foi? Então, eu não sabia muito, né, como é que ia ser. Eu estava muito curiosa mesmo. Mas eu gostei bastante. Eu sinto que eu aprendi muito, que nem a Marcele falou, sobre mim mesma, sobre liderança. E aprendi muito observando os cavalos, vendo um pouco deles em mim e nos participantes também. E o que mais te marcou nos nossos encontros? Acho que foi o momento em que os participantes iam embora e você sentava com a gente, né? E a Marcele, para conversar sobre o que aconteceu na manhã. E a gente refletir sobre os nossos atos e em que ele tem a ver com liderança. Legal. E quais os benefícios que você percebe com um treinamento ao ar livre, com treinamento com cavalos, pode te trazer na questão da liderança? Eu sinto que foi o que a Marcele falou também, de estar presente no momento. O cavalo é um animal que é uma presa, né? Então ele tem que estar sempre atento. E eu acho que estar presente no trabalho, no que você estiver fazendo, é importante. Perfeito. E como que você aplica isso no seu cotidiano? Eu sempre tento me manter assim, presente, sempre que eu fico muito ansiosa, pensando no que eu tenho que fazer, eu sempre lembro desses momentos lá no setor, e é isso. É interessante que tanto você quanto a Marcele falaram sobre a atenção no aqui e agora, né? Essa é uma expressão que nós usamos muito, atenção no aqui e agora, no sentido de falar para conseguirmos focar onde nós estamos, em que momento nós estamos, porque muitas vezes a nossa mente naturalmente vai estar no passado, no futuro, mesmo que o nosso corpo esteja aqui no presente, né? Não tem outro lugar para o nosso corpo estar. E aí, os cavalos, por eles não terem essa reflexão sobre um passado muito longo, muito atrás, né? Ou um futuro muito distante, eles estão ali presentes. Eles podem até ter pequenos planejamentos, porque eles seguem rotina, então eles sabem que, por exemplo, a hora da comida está próxima, mas eles não vão ter essa questão como a gente fica, nossa, como eu estou ansioso, será que o grão que vai cair é aquele grão que eu gostei ou é outro grão? Eles não vão ter essa questão, eles vão estar ali presentes. E isso nos leva também a estarmos ali presentes, porque, né, como a gente falou, o veloz pisa no pé de vez em quando. Se a gente não estiver presente como eu não estava naquele dia, o nosso pé é pisado. Então, nós somos obrigados a estarmos presentes, mas é uma obrigação boa.
É uma obrigação que, no final das contas, você percebe que você pode até estar fisicamente cansado das atividades que você desempenhou, mas emocionalmente, aquele desgaste de você estar pensando em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, você literalmente consegue aprender com os cavalos a não fazer isso, né? E vocês duas pontuaram isso. Eu lembro que a gente também conversava bastante sobre isso nos nossos encontros. E aí, você selecionou uma foto. Tati, põe aí a foto que a Marcele selecionou, que exemplifica esse momento de treinamento ao longo de um semestre para ela. Por que você escolheu essa foto, Marcele? Então, eu escolhi essa foto porque eu lembro que essa participante, no início, ela dizia que estava com muito medo, que não sabia se ia conseguir manejar o cavalo, que no caso aí é o veloz. E eu escolhi essa foto porque eu vi que no final ela conseguiu se sair bem, manejando. Nessa foto ela tá guiando o veloz. E eu sinto que eu consegui cumprir o meu papel nesse momento de motivar ela para conseguir estar lá no final. Sim, e a gente olhando aqui a foto no computador é interessante porque parece, assim, pelo menos nesse ângulo, que ela é maior do que o cavalo. Por que ela tá com tanto medo assim? Mas, gente, era muito real. A gente fazia toda a explicação teórica de como colocar um cabresto. Quando elas iam colocar o cabresto, assim, várias vezes já aconteceram de alguém falar: não, eu não consigo. Eu achei que eu ia conseguir, mas eu não consigo. Porque o cavalo, ele é bem maior que a gente. E aí, quando a gente finalmente chega ali, né, para estar pertinho dele, a gente tem a real dimensão do que está acontecendo, a diferença de tamanho. Isso mexe com a gente também. Até porque a gente tem que passar confiança para o cavalo. E quando a gente não está confiante, então a participante da Marcele conseguir desenvolver essa atividade que está mostrando, conduzindo o cavalo, realmente exigiu muito dela, né? E você, como mediadora, conseguiu ajudar ela a chegar nesse ponto. E aí, o que mais que eu ia te perguntar? Você pode deixar uma mensagem, assim como a Marcele, deixar uma mensagem para quem está pensando em fazer um treinamento tão longo, um treinamento de mais de um encontro, e às vezes pode bater, né, algum tipo de desânimo, pensar num treinamento assim, mas o que você falaria para essa pessoa que está pensando em fazer um treinamento de liderança com cavalos? Eu diria que vale muito a pena. E apesar do cansaço, cada encontro é um encontro diferente, que você vai aprender coisas novas e que você vai tirar momentos que você vai levar para a vida toda. Perfeito. E aí, você tem alguma coisa mais que você gostaria de falar sobre as nossas atividades? Dar alguma sugestão, alguma coisa assim do tipo? Não, acho que só isso mesmo. Então, guarda aí mais um pouquinho que eu já vou chamar você de novo. Pode passar o próximo slide, por favor. Ah, tá, mudou. Passa de novo. Esse. Workshops da equipe. O que acontece, gente? As nossas atividades, como eu falei, essa atividade que durou um semestre, dentro das atividades que nós fizemos, tínhamos workshops. E aí, esses workshops são atividades mais pontuais, ou seja, elas só duram aquele dia, né? Esses workshops que estão aqui são workshops que faziam parte desse treinamento de liderança longitudinal, mas também tem workshops aqui que não faziam parte desse treinamento, que vieram antes ou depois que esse treinamento acabou. Porque os workshops com a equipe já é uma constante para a nossa equipe, né? Já é algo que nós fazemos rotineiramente. Aproveitamos eles para ingressar no nosso treinamento longitudinal, mas eles já aconteciam antes e continuaram a acontecer depois que o nosso treinamento daquele semestre acabou. E aí, aqui são alguns dos nossos workshops, né? Tem de início de semestre, tem de final de semestre, tem com várias pessoas diferentes, tem vários lugares diferentes. Nós temos a modalidade maior, que dura aí mais ou menos 6 horas, né? Nós começamos lá pelas 9 da manhã, 8, e aí a gente vai até as 4, paramos 1 hora para almoço, nós fazemos um piquenique, e sinceramente são um dos melhores, os momentos mais ricos, né? Que a gente ri, chora, conta piada, chora de novo, e mas é um choro bom, gente. E aí temos também um workshop menor,
né? Dependendo da necessidade, nós também fazemos esse workshop de 4 horas. E aí nós começamos às 9 horas, 8 horas da manhã, e vamos até 1 hora, 2 horas no máximo, também terminando com o piquenique. E nesses workshops, como eu falei, a gente também segue as mesmas bases teóricas. Mas como a gente divide as atividades, né? Só para dar uma pinceladinha. Depois, se vocês quiserem, meninas, contem mais sobre como são as atividades. Eu não vou dar muito spoiler, mas vocês podem dar. Nós fazemos a nossa alimentação, nosso café da manhã. Nós fazemos a alimentação dos animais. Nós fazemos atividades em grupo com dinâmicas. Vocês viram dinâmicas da bolinha, né? Até aqui na primeira foto tá todo mundo segurando uma bolinha na mão. Nós fazemos dinâmicas em grupo que envolvem indiretamente os cavalos, e nós fazemos dinâmicas com os cavalos diretamente. E aí tem condução, tem manejo. Para quem não sabe, né, manejo são os cuidados com o cavalo, o rasquear, o pentear, o limpar a pata, fazer trancinha. Nós relaxamos com os cavalos também. Nós fazemos uma condução de obstáculos, nós fazemos condução com cabresto, sem cabresto. Enfim, nós fazemos várias atividades diferentes ali. E as rodas de conversa. E as Marcelles também participaram dos nossos workshops, né? Elas têm aí, no mínimo, 4 workshops na conta como participantes, porque elas também já participaram como mediadoras, né? Mas nesses elas foram também participantes. E aí agora eu gostaria de pedir para que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês, no sentido de um workshop, de um treinamento mais pontual, de um dia, né? E aí, começando pela Marcele Prado, aí pode tirar a apresentação. Marcele, conta aí pra gente como é que foi assim quando você descobriu o workshop a primeira vez e depois das outras vezes, né? Como é que foi isso? Porque ele entra no sábado, gente, ele já passa a semana toda na Rural. Aí eles foram lá no sábado. Eu lembro, se a Marcele não contar, eu vou contar da cara que eles fizeram quando a gente estava ali no primeiro sábado de workshop. Eles não faziam muita ideia de o que ia acontecer. Só faltava me fuzilar, porque eu fiz todo mundo ir lá no sábado. Só faltava. Mas aí eu gostaria de ouvir a sua experiência, Marcele. Como foram esses workshops para você? Realmente, o primeiro workshop foi tipo assim, a Tati falou, Tayane mandou mensagem, falou, vai ser no sábado, 8 horas da manhã. Já vou para a Rural de segunda a sexta. Tá no sábado é muita dedicação. É gostar muito de cavalo. Foi engraçado, mas foi bem divertido o primeiro workshop. Aquela parte das bolinhas foi bem divertido. A interação da equipe, eu acho que a partir dos workshops, a equipe começou a gente já... umas pessoas com as outras, não todo mundo, mas tinha umas pessoas em que a gente se apegava mais, porque a gente tinha mais convívio, mais intimidade, e o workshop ele aproximou a equipe como um todo. Mesmo tinha pessoas no primeiro workshop que eu nunca tinha visto por conta que eu ia em dias diferentes, então a gente meio que criou um vínculo ali, e isso acabou melhorando a atividade como equipe. Uhum. E é interessante, né, como que o rosto mudou no final dos workshops, né? O rosto muda. Eu sei que a luta é grande para acordar cedo e para sábado, mas sempre me marcou muito. Imagino que a vocês também. E nesses workshops, você lembra de alguma situação que mais chamou a sua atenção? Eu me divirto em todos, né? Eu rio pra caramba em todos. Teve acho que foi o primeiro, se eu não me engano, ou foi o segundo negócio desse, que foi que a gente estava com o balão amarrado na perna. A única regra era não deixe estourar. E eu, um pouco competitiva, logo comovi todo um grupo para poder estourar o dos amiguinhos e para ver quem vai vencer no final com o balão sem estourar. E essa não era o intuito da brincadeira. O intuito era só proteger, né? Não era estourar o do outro. Não estourar o do amiguinho. Então, essa parte foi bem divertida, participar como equipe, se divertir ali entre as pessoas, que a gente geralmente era mais trabalho, né? Não tinha esse ponto de diversão. E como é que você acha que os cavalos e o fato da gente estar ao ar livre proporcionou isso para você, esse bem-estar, essa experiência? Primeiro, na parte de respirar, que a gente chega, faz a respiração,
Aí ouvir os sons da natureza, se desprende um pouco dos barulhos da cidade, do trânsito, se conecta ali com os cavalos, relaxa. Geralmente os cavalos estão bem receptivos, então a gente abraça eles, agarra, descarrega tudo aquilo ali que teve durante a semana e se entrega ali e isso acalma. Traz uma paz. E é uma coisa que, assim, não é em qualquer lugar que a gente tem, Sim. né? E eu acho também que a rural, ela proporciona isso pra gente, pelo ambiente. Por ter um local específico onde a gente possa ter contato com a natureza e com os animais. E o que você diria para alguém que está se perguntando, poxa, mas tem benefício um workshop assim tão rápido? Com cavalo, com natureza? O que você diria para essa pessoa? Foi algo que eu me perguntei antes do primeiro. Pô, tá lá 8 horas da manhã, realmente, será que eu vou, não vou? Será que vai fazer? Que traz muito benefício para você se autoconhecer, conhecer o amiguinho, se divertir, porque às vezes durante a semana a gente não tem esse momento de rir, de conversar, de conhecer o próximo, e ali no workshop a gente se une. O pessoal chora, um sente a dor, ri, eu rio, o pessoal chora. E essa conexão mesmo. Perfeito. Você quer falar mais alguma coisa sobre os workshops? Eu acho que foi isso. Tá bom. Você tem uma foto. Tem. Que é Por que você escolheu essa foto? Porque é um momento que tá todo mundo ali relaxado, que você abraça o cavalo, você sente o batimento dele, batimento cardíaco, a respiração, e isso traz calma, paz, tá todo mundo ali relaxado, a gente acaba indo para lugares longe, a gente tá ali, mas vai longe. É engraçado porque, na medida em que vocês vão relaxando, também é possível ver o cavalo relaxando. Exato, é um momento bem zen ali, nosso, que eu acho que é um dos meus momentos favoritos de todos. Eu já participei de muito workshop. De todos os workshops é quando você vê, não apenas eu, mas vê outra pessoa fazendo isso também. Teve uma senhora uma vez que ela estava com muito medo, era o absinto, de chegar perto dele. E aí, quando ela encostou o ouvido e ouviu o primeiro batimento dele, ela se emocionou e se entregou ali, relaxou, ela estava muito nervosa. Então, eu acho que é um momento que me marca bastante, esse momento de relaxamento. E eles são quentinhos, né? Não. É aconchegante. Peludo quentinho, perfeito. E obrigada, Marcele, obrigada. Qualquer coisa que você lembrar, pode dar um oi aí e falar. E a Marcele Vilardo, ela também participou dos workshops, né, Marcele? Conta aí pra gente como foi a sua primeira impressão, ter que ir sábado pro workshop, como é que foi isso? Então, apesar de ser um sábado de manhã, eu estava bem animada, porque a gente nunca teve um evento assim com toda a equipe, e aí eu estava bem animada para saber o que ia acontecer, quais seriam as atividades, e eu gostei bastante. Você tem um exemplo de atividade assim que tenha te chamado a atenção? Só para quem está assistindo, não imagina como é que envolve um workshop com cavalos. Aí, tem um exemplo que demonstre como é que envolve workshops de liderança cavalo? Acho que a parte de conduzir o cavalo foi um momento que marcou bastante. Descreve aí pra gente como é que é. Porque, assim, eu conduzi o absinto, né? E quem conduziu o absinto sabe como é difícil. E foi difícil, mas apesar disso, eu consegui chegar até o final. E isso eu senti que eu fui bem persistente até lá. Descreve pra gente como é que é esse percurso, onde vocês têm que conduzir. A gente vai até... Tem um caminho pra gente ir, nós vamos até o final. Aí, no final tinha um feno, a gente dava a volta no feno. Aí, na volta, tinha um caminho com umas bandeirinhas e uns obstáculos. Aí, o objetivo era passar por elas e não derrubar os obstáculos. E depois ainda tem uma lona, né? Que tem que parar as 4 patinhas do cavalo em cima.
Então, sente a dificuldade, né? Porque o cavalo, se não quiser sair, já é difícil. Agora, não derrubar os obstáculos, passar em volta do feno é muita tentação para o cavalo. E aí a gente precisa exercitar ali a liderança, né? Mostrar de uma forma humilde e, ao mesmo tempo, respeitosa o que o cavalo deve fazer, mostrar a direção, mostrar um planejamento. A gente mesmo tem que ter um planejamento, né? Para saber qual é o melhor lado, para não ficar empressado, porque também é perto do coxo, então eles não vão para o coxo. A gente também tem que ter esse planejamento. E ali nós somos forçados a ter um planejamento aqui e agora. Não dá para ficar pensando, porque quando a minha filha chegar em casa, o que eu vou fazer para comer? Não. Você tem que pensar naquele cavalo, porque senão você vai ser levado por ele. Ou então ele não vai sair do lugar. E aí é uma boa oportunidade de você estar ali por inteiro, né? E aí, Marcele, sobre a sua expectativa e realidade nesses workshops, nesse acordar de manhã, nesse ficar o dia todo na rural, nesse passar esse tempo todo com os seus colegas, como é que foi para você ver a realidade disso? A minha expectativa foi sair de lá com muitos aprendizados, né? E foi o que aconteceu. Eu saí de lá pensando muito sobre, fiquei o dia inteiro depois que eu saí de lá pensando sobre esse dia. Eu sinto que eu conheci mais a equipe também. Como a Marcele falou, eu não conhecia todo mundo por questões dos dias que a gente não tinha em comum. E foi um dia mais descontraído, porque normalmente a gente tá na correria do dia a dia, de tratar dos cavalos, da comida, ter que sair correndo para o bandejão. E nesse dia a gente estava lá com calma, só aproveitando. E a foto que você escolheu, qual foi o motivo? A foto foi no final do workshop, do primeiro, e eu escolhi ela porque foi um momento em que eu estava com absinto. Foi logo depois que eu dei uma cenoura para ele. E aí ele apoiou a cabeça dele no meu ombro, parecendo estar bem relaxado. Aí eu escolhi ela por causa disso. Ah, ninguém postou a foto. Calma aí que eu vou postar a foto aqui para você. Só um instante. Para vocês verem a foto da Marcele. Ah, Tati postou. Gente, ele encostou o focinho mesmo. Que bonitinho. Obrigada, Marcele. E agora, pessoal, nós vamos para um outro curso que teve. Nós já falamos de 2, né? E agora nós vamos para um curso que teve, mas foi um curso que teve parte teórica e parte prática. Foi desenvolvimento do líder através da aprendizagem experiencial assistida por equinos, contribuição da psicologia na equipe transdisciplinar. Então, os primeiros foram treinamentos. O primeiro foi um treinamento de um semestre, o segundo que a gente conversou foi um treinamento pontual de um workshop, e agora a gente vai falar sobre um curso que durou ali, foi um curso de verão, né? Então, durou ali um pouquinho das férias de janeiro, fevereiro. Nós tivemos 4 encontros online e nós estudamos toda a base teórica sobre desenvolvimento do líder, sobre aprendizagem experiencial, sobre contribuições da psicologia, sobre equipe transdisciplinar. E depois nós fomos para 2 workshops, 2 aulas práticas. E vamos conversar agora com os alunos desse curso. Primeiro eu vou conversar com o Germano. Ô, Tayane. Oi. Tudo bom? Eu tive uma ideia agora de a gente chamar os 3 juntos, de ir perguntando para os 3 juntos ao mesmo tempo. Eu amei a ideia. Daí vamos apresentar quem é o Germano, que é nosso aluno de psicologia aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A Nilza, que é tanta coisa, Nilza, que você é. Mentora. Eu tenho 25 anos de gestão. Então, nossa daí o meu encantamento pelo projeto. Resumo, nossa expert em gestão. Familiar, profissional.
A Helena, que também é professora. Então, a gente vai fazer uma coisa dinâmica, já que vocês três foram sobre o mesmo, sobre conversar. E daí você faz a primeira pergunta, e daí cada um responde a sua primeira pergunta, depois a segunda. Perfeito. Então, Germano, Nilza, Helena, como é que vocês ficaram sabendo do nosso curso? Bom, eu já vou começar falando. Bom, eu tomei conhecimento, né, da atividade através da minha filha, Marcele Vilardo, que é estudante de zootecnia da Rural e também compõe a equipe da Equilibrium. Eu havia comentado com ela, né, da possibilidade, né, de um convite para assumir um cargo de liderança na escola onde eu leciono. E aí, quando eu conversei com ela a respeito, ela lembrou, né, que a Rural, né, que a Equilibrium estava fazendo esse curso justamente voltado para essa área. E aí eu falei, gente, mas como? Como é que vai ser? Eu morando aqui, né, e no Rio, e a Rural tão longe. Não, mas vai ter. Ela foi me explicando como é que seria, né? Que seria um momento, que seria online e haveria um momento prático. Mas aí deu tudo certo, porque o momento prático houve a possibilidade de eu estar presente na Rural e, ao mesmo tempo, ter sido liberada no meu trabalho. Então, deu para casar tudo direitinho e aí eu participei. Foi bem legal, mas foi através mesmo da minha filha que me apresentou a Equilibrium. Perfeito. E você, Nilza? Então, eu tive ciência do treinamento através da Francelina, que é uma amiga muito querida, e a gente já tem um contato de mais ou menos uns 2 a 3 anos, e a gente sempre conversa sobre tudo, sobre, né, os projetos, sobre as missões aí, e ela veio com esse convite. Eu que sou apaixonada por liderança e inovação, não podia perder o rolê, né? Fiquei super curiosa aí para conhecer o projeto, e realmente, assim, como eu falei, tenho bastante experiência em liderança de equipes, mas eu nunca tinha vivenciado, né, nada parecido com esse treinamento, né? Tive vários treinamentos e esse realmente traz um diferencial muito grande. Assim, eu fiquei muito sensibilizada e, assim, tem uma memória, né? Eu estou aqui, hoje até fiquei um pouquinho preocupada, nossa, será que eu vou lembrar de tudo? Aí sentei, assim, meia hora, passou um filme, porque mexeu muito com a minha emoção, e quando mexe com a emoção, fica cravadinho no peito da gente. Está cheio de psicólogo aqui, né? Para completar, né, assim, eu tenho uma formação muito pragmática de engenharia, mas o que me salvou foi ter buscado conhecimentos, né, de psicologia e inteligência emocional para a criação dos meus filhos, há quase 30 anos. Então, assim, eu realmente fiquei encantada com a proposta e, assim, superou as minhas expectativas. Mas eu vim parar no rolê por causa da Francelina. Tá, Fran? Obrigada aí pela oportunidade, a todas vocês aí. E, Germano, como é que foi para você? Como é que você descobriu? Então, antes de transferir, né, para psicologia, eu era discente de zootecnia e na Rural, então acabei conhecendo o projeto por conta disso. A gente ia nos setores algumas vezes. E aí já seguia pelo Instagram e tudo mais. E aí, quando divulgaram, né, o curso e tudo mais, até falei com a minha amiga, falei, pô, amiga, vamos fazer. E aí a gente foi pelo Instagram mesmo que a gente viu o post, o anúncio, e nos inscrevemos para poder fazer o curso. Perfeito. Eu vou pedir para postar as fotos de vocês aqui, para vocês me contarem por que vocês escolheram essa foto, ou essas fotos, né, foram mais de uma, para exemplificar os principais momentos do nosso curso. E aí aproveita e já fala pra gente os benefícios que vocês sentem quando vocês lembram dessas fotos, né? Quais são as emoções, os benefícios que vocês aplicam já no dia a dia. O Germano, e aí, Germano? Então, sobre essa primeira foto, né, eu escolhi ela porque foi um momento que, assim, me marcou bastante, porque foi quando a gente estava ali na roda, né, fazendo as atividades, você estava direcionando a gente, falando, e aí o Absinto, né, apareceu ali no meio da roda e veio para ficar com a gente até falou, olha, ele tá querendo participar também e tudo mais. Então, assim, foi um momento que me marcou bastante e me fez entender que é isso, sabe? Às vezes tem coisas que vão fugir do cronograma, que vão fugir do que a gente tá preparando ali no momento, mas que também funciona super, que também dá tudo certo e que a partir dali a gente consegue traçar outros caminhos, né? Outros direcionamentos e consegue fluir da mesma forma, às vezes até melhor, mais didático.
E funcionou super e foi super legal também ter a presença dele ali, né? Acho que a gente estava naquele momento também querendo partilhar, querendo se conectar com os cavalos de alguma maneira. E aí ele ter chegado até a gente, sem a gente fazer esforço algum, também foi muito legal e muito marcante, acho que para mim, nesse momento. Eu acho que é legal, eu percebi de vocês, que quando eles vieram, assim, a gente não está trabalhando com objetos inanimados, né? Ele demonstrou vontade de querer estar perto. E isso afeta a gente também. Poxa, um animal não precisava estar aqui do meu lado. Ele, um grandão desse, tem um espaço enorme. E ele simplesmente quis vir. Então, isso também traz um sentimento. E essa outra foto também com o absinto. Você teve uma coisa com o absinto. Pois é, acho que eu me conectei bastante com ele. E essa segunda foto, inclusive, o que me marcou bastante nesse momento foi até uma fala sua, que eu estava bem de longe ouvindo, que foi quando a gente estava fazendo esse circuito e a gente estava dando as orientações, né, para eles passarem pelo circuito e tudo mais. E aí o Absinto estava bem participativo, vindo no circuito muito tranquilo e tudo mais. Só que em determinado momento eu instruía ele somente com a fala, tipo, falava, vem, passa e tal, mas não mostrava. E eu ouvi de longe você falando, vocês percebem que ele tá orientando com a voz, mas ele não mostra pro cavalo o que é para ele fazer? E aí isso, assim, me marcou bastante, porque eu acho que na minha vida pessoal eu tenho muito costume disso. Eu acho que eu oriento bastante pela fala e muitas vezes não mostro as coisas que precisam ser feitas. E eu acho que nesse momento foi um momento muito especial para mim, porque me fez refletir e falar, caramba, se eu pontuar algumas coisas, às vezes, até mesmo no quesito da liderança, isso pode ser muito melhor e muito mais, pode acrescentar muito mais, né, no meu processo e no processo de outras pessoas também. Então, às vezes, mostrar, pontuar as coisas com mais clareza seja muito mais produtivo, né, e a participação consiga ser muito mais coesa do que se só orientar falando e verbalizando. E aí essa foto foi o final, né, que deu tudo certo, ele conseguiu chegar lá no final do circuito, e acho que foi esse momento que me marcou, sabe, que me trouxe bastante esse sentido de que, poxa, eu posso ir por outros caminhos também. Caramba, Germando, que legal, não sabia disso. Que legal. Pois é. E fica aí, tá? Qualquer coisa que se você lembrar, pode dar um alô. Claro, Quem pode é o deixar. próximo? Pode passar a Nilza. Eu E aí, virei Nilza? a próxima. Vamos lá. Você quer perguntar alguma coisa? Então, por que você escolheu essas fotos? Isso, Quais foram os essa benefícios foto que ela te aí, traz? né, essa foto aí, ela é muito significativa para mim, porque eu estava muito, como eu falei, estava muito curiosa em relação ao treinamento, eu sabia que ia ser um aprendizado muito grande, mas para mim, especialmente, seria muito desafiador. Eu enfrentei, assim, todos os meus medos, porque eu não tive, né, não fui uma criança de cidade, e assim, não tive essas oportunidades de se relacionar com o cavalo que a gente tem, hotel fazenda, eventualmente uma visita, e eu tive no início da adolescência, foi em Mauá, num acampamento que a gente fez, uma experiência um pouco traumática com cavalos, né, e assim, não cheguei a me machucar, mas foi uma disparada, eu estava montando e o cavalo disparou, enfim, na hora que eu desci, parecia que eu tinha nascido de novo, né? Então, eu fiquei com muito medo, e assim, até os meus filhos, ao longo também da infância, eu, né, sempre tinha muito cuidado, às vezes a gente ia passear de charrete, tal, eu sempre, assim, com muita restrição, sempre achando um animal muito bonito, e eu postei essa foto por quê? Porque esse contato, mesmo com os dentinhos trincados, né? Foi muito, assim, foi uma conquista para mim realmente conseguir trazer essa questão dos cuidados, do toque, da proximidade. Eu estava assim, com superpoder, né? Todo mundo comentou aí que é um poder muito raro hoje em dia. Eu estava ali na minha atenção plena, né? Eu estava ali integrada totalmente. Eu amo a natureza, então eu estava adorando os mosquitinhos, estava um ventinho gostoso, estava um dia bonito, um ambiente muito acolhedor, né? Um ambiente de alegria, de acolhimento, que é muito propício para o aprendizado. E nesse momento aí que eu já tinha exercitado um pouquinho, né, esse cuidado com o cavalo, eu estava muito feliz. E essa foto representa muito a conquista que eu tive nesse momento, né? Que foi realmente ter um contato. Eu acho que eu nunca, sei lá, devia ter uns mais de 30 anos que eu não me aproximava de um cavalo e numa relação tão próxima, né? Então, esse momento para mim foi de uma grande conquista, por isso que eu escolhi essa foto. E Estava muito feliz. quais são os benefícios, né, que esses encontros te trouxeram para o seu dia a dia, para o seu cotidiano? Então, o que mais me chamou a atenção nesse processo todo foi essa reconexão, né,
com a nossa capacidade de comunicação não verbal. Né? Eu estava conversando outro dia com uma amiga, né? O cavalo não sabe se você é um CEO, se você é um diretor, se você é um gerente, não sabe qual a marca do seu carro, em que bairro que você mora. E essa conexão, ela tem que ser genuína, né? Na realidade, essa comunicação tem que nascer dessa conexão. Então, para mim, eu me entreguei muito ao processo. E é um exercício assim de humildade, de serenidade, de empatia, de realmente buscar, né, um canal de comunicação. Eu até brinquei com vocês ao final do treinamento, né, um animal aí, vocês que conhecem, mas deve ter pelo menos uns 400 quilos, né? E assim, eu fiquei pensando assim, puxa vida, em vários momentos da minha vida eu devia ter tratado as pessoas como eu tratei esses cavalos no dia, e eu queria muito também ser tratada como eu tratei, né? Por esses animais, porque na realidade o tamanho, a força e o risco que você tem de se comunicar mal, né? Menos verbalmente até aí, uma comunicação não verbal, é de você realmente se machucar, de ter uma experiência ruim. Então, o que eu aprendi nisso é que esse cuidado que a gente tem, né, que eu tive com eles esses dias, é uma coisa que eu trouxe para a vida. Eu lembro desse evento todos os dias. É impressionante. Assim, eu estou fazendo esse exercício, esse chamado da atenção plena, e, né, às vezes, numa hora que a gente está numa situação de maior exaltação, de reflexão, eu sempre penso nisso, né? No cuidado, na preocupação que eu tive, apesar de eu já ser uma pessoa super preocupada com isso na minha família, no trabalho e tal, eu como se eu tivesse agregado alguns pesos a mais nessa preocupação em relação ao outro. Isso me marcou muito. Nossa, que legal, Nilza. Que bom saber que você continua lembrando disso, né? Eu lembro muito do sentimento que eu tenho quando eu tô com eles, da paz, da tranquilidade, de como eles aparentam estar tranquilos. Às vezes eu tô ali, né, tendo que lidar com muitas coisas, medo de sair alguma coisa do meu controle, e eles estão ali tranquilões. E eles são o principal da história, e eles estão ali tranquilões. Então, eu lembro dessa sensação que eles me causam. Isso também muda como eu lido com as coisas no dia a dia, né? E que legal que você também lembra e isso muda. Isso Fica aí. aí também à vontade para lembrar mais coisas para a gente. Isso. Helena, sua foto, Helena. Calma aí, que antes tinha uma outra foto. Tem 3 fotos aí, Helena. Conta pra gente por que você selecionou essas fotos, os benefícios que esses encontros te trouxeram. Nossa, foi uma missão difícil escolher uma foto que representasse meu momento, porque eu já tenho dificuldade de escolha. Então, escolher a foto, eu falei, caramba, fiquei assim praticamente uma manhã inteira escolhendo e na hora fiz a seleção de 3, né? Depois a Tati ainda falou, não, mas são 2. Aí no fim eu falei, então escolhe você. Ela, não, mas a escolha tem que ser sua. Enfim, ela acabou deixando 3 fotos. Bom, a primeira, né, sou eu alimentando, né, o cavalo, mas numa atitude assim de tentar conquistar a confiança dele e aí participar dessa interação e, ao mesmo tempo, observar o tempo todo as reações. Porque eu me lembro que você falava sempre, né, durante o nosso dia a dia ali com ele, naquele dia, você falava sobre as reações que o cavalo poderia demonstrar, né, de medo ou de estar um pouco mais agressivo. Então, eu ficava prestando o tempo todo, prestando atenção na questão da orelhinha dele, né? A hora que ele se sentia mais relaxado. Então, eu fiquei tomando conta desse cuidado, né? Da expressão do corpo dele, o que ia me dizer. Mas, ao mesmo tempo, eu queria estar ali, né? Conquistando ele, igual como a gente faz com uma criança, né? Dar um objeto para você ganhar a confiança e a amizade da criança. E aí eu fiz isso, tentei nessa atitude com o cavalo. A segunda foto já foi assim, a segunda. Volta outra. A outra, eu fiquei assim, muito feliz porque eu não achei que eu fosse conseguir conduzir o cavalo, porque eu tinha medo, estava com medo, tanto que eu estou até um pouco mais afastada dele, medo de levar um coice. Meu grande medo é esse, né? Então, eu fiquei... O fato de eu levar, conseguir fazer aquele trajeto, né, para ele passar por aqueles obstáculos e ainda ter que lembrar que eu tinha que selecionar
3 palavras para a gente participar do debate depois. Então, assim, era muita informação para eu... E eu tendo que prestar atenção nos cuidados com ele, né? E na minha proteção também. Então, assim, chegar ao final do percurso, né? E conseguir trazer o cavalo para mim, assim, foi realmente o meu objetivo. Eu consegui. Para mim, eu fui líder ali naquele momento na condução do cavalo. E isso realmente me deixou muito feliz. Foi uma conquista. E a última foto? Olha, esse foi um momento assim que eu estava muito sensível, né? E aí eu acho que eu me entreguei, eu me joguei no cavalo e assim eu senti a força que ele tem, né? A força e a sensibilidade. Ele se deixou, né? Eu consegui me debruçar sobre ele, acariciar e ele não se moveu, ele não saiu do lugar. E assim eu me senti muito próxima a ele. É como se ele tivesse me acolhendo, me abraçando, e eu cheguei a chorar, assim, acho que foi uma forma, assim, de emoção minha, né, porque eu sou muito sensível, e nessa hora eu senti aquele acolhimento dele, é como se ele estivesse ali me segurando, e assim, ouvindo, como se ele estivesse dizendo para mim assim, pode falar que eu estou aqui, né, se solte, libere sua emoção que eu estou aqui para te abraçar, para te acolher. Foi muito gostoso, muito gostoso. Ah, que lindo, deu saudade deles. Deu saudade agora. Eu vou aproveitar e vou pedir para vocês falarem uma frase que seja para as pessoas que estão vindo, que estão interessadas em fazerem um curso, do que significou para vocês. Eu aproveito também para pedir para a Nilza falar um pouquinho da foto dela com o Petrus, porque tem toda uma história ali que a gente queria ouvir, da foto da Nilza com o Petrus. E aí, fala em uma frasezinha também, por que você chamaria, o que você falaria para essas pessoas que querem fazer o workshop? Pode começar, Nilza. Você vai colocar a foto do Petrus? Não, foi a hora que eu fiz a condução dele, né? A condução do Petrus, a Tati coloca. Isso. E aí foi um momento muito desafiador, que eu entrei toda plena, né, no processo e tal. Foi a da esquerda, eu acabei me concentrando na da direita. E aí foi quando o Petrus saiu da rota, né? E foi um momento também muito desafiador. Mostrou a força de vocês me ajudando, me incentivando, mas ali eu literalmente calcei as sandálias da humildade, né? Assim, deixei ele seguir, chegou uma hora que, apesar de toda a liderança, a gente tem que ter o respeito pelo tamanho, pelo comportamento dele, e chegou uma hora ali que eu falei assim, eu pensei, eu vou desistir, acho que não deu mesmo, tá tudo bem, eu tentei, mas eu vou desistir. E aí eu exercitei toda a minha resiliência, né? Reinventei a comunicação com ele, deixei ele dar aquela relaxada e aí voltei e consegui fechar o circuito. Então, esse momento foi muito significativo, né? Porque ao final a gente celebrou realmente um ganho de Copa do Mundo, né? Foi um grande momento. Foi um momento muito especial, por isso que eu trouxe essa foto, porque realmente foi um desafio. E aí, fala aí uma frase para essa pessoa que quer participar. Então, eu diria o seguinte, que além de todo o aprendizado, né, de tudo que a gente aprende, né, na realidade a gente está concentrado aqui bastante na parte prática, né, mas assim, a conceituação também, a formação teórica é muito rica, a gente discute bastante, reflete bastante antes desse processo, e eu diria também que, apesar de toda a seriedade com que os conceitos são trazidos, o treinamento é feito, a gente tem uma parte lúdica muito forte, uma parte de relaxamento, do contato com a natureza. Então, eu diria que assim, é imperdível a gente não vivenciar isso. Então, a minha sugestão, não percam a oportunidade de vivenciar isso, é muito transformador. Tá? Era essa mensagem que eu queria passar para quem ainda não fez, né? Obrigada. Helena, você, o que você tem para uma frasezinha aí para quem ainda não fez workshop ou um curso? Então, eu quando comecei o curso, eu ficava pensando, né, o que eu poderia aprender com o cavalo, né, já que o meu dia a dia eu lido com crianças, né, com pessoas, crianças de 10, 11, 12 anos, e aí eu comecei a pensar, eu já fiz diversos cursos, né, havia participado de vários cursos na área de educação, mas nenhum deles envolvendo animais, né, nenhum deles envolvendo cavalos, né,
E aí, durante essa prática, eu comecei a refletir, o que eu posso aprender com os animais, né? Com o cavalo, né? E realmente foi assim uma experiência incrível. Os cavalos, eles realmente ensinam muito para a gente, né? A possibilidade de vivenciar e perceber o que a gente pode aprender muito com os cavalos, que muito se assemelha ao comportamento humano, né? Então, assim, foi uma experiência muito rica. Agora, o que eu deixo como mensagem para os estudantes, principalmente os que né, estão na rural, e não há como você deixar de participar de um treinamento como esse, de um curso como esse. Não tem como você estar na rural e deixar de participar de um curso como esse, porque é muito importante, você aprende muito, né? E assim, você tem uma relação afetiva com as pessoas que estão integrando, e além de ter a possibilidade de você trocar experiências, de você ouvir o outro, né? De você se colocar sempre na condição, como a Nilza falou, de humilde, você está ali para aprender, você está ali para vivenciar. São experiências, né? Trocas de experiências muito interessantes e que a gente realmente leva para a vida. Então, experienciem, não percam essa oportunidade que realmente é maravilhosa. Eu saí dali, é como se tivesse aquele ambiente lindo, né? Com animais, longe de barulho, de ruído, de gritaria de criança, de barulhos de trânsito, no dia a dia mesmo da cidade grande, né? E a gente está num ambiente assim de tranquilidade, de paz, de natureza. Gente, experienciem. E ainda mais quando o curso é preparado e com pessoas assim tão carinhosas, né, como vocês, que prepararam com bastante carinho e dedicação. Então, experienciem. Vale a pena. Obrigada, Helena. Germano, e aí, uma frase aí sobre sua experiência para chamar outras pessoas que estejam interessadas no curso. Então, eu acho que a gente fala muito em psicologia, né, sobre ser sensível e sobre tornar-se sensível. E eu acho que esse workshop, esse curso me deixou muito mais sensível. Sensível a me ater melhor sobre determinadas situações, sensível a perceber mais o outro, a perceber mais como eu estou em determinados momentos e situações. Então, assim, se eu pudesse dizer alguma coisa para as outras pessoas que ainda vão fazer ou que estão aqui, é que se tiverem oportunidade, disponibilidade, agarrem isso, façam, vivam esse momento, essa experiência, porque vai ser de grande valia. Para mim foi muito importante, eu acho que tanto para minha formação acadêmica quanto para minha desenvoltura pessoal, me marcou muito. Eu sou muito feliz por ter feito parte disso, sou muito grato, né? Espero ainda poder participar de outros cursos, outros workshops. Então é isso, é mais uma recomendação mesmo, que para que todos aqueles que possam fazer esse curso, né, que vivam essa experiência, que vivam aqui e agora, como as Marceles falaram no começo, porque foi muito importante e muito interessante para mim. Obrigada, Germano. A professora Tatiane agora vai falar um pouquinho sobre outras ações que o projeto que o Equilíbrio Rural já fez também. Ela vai seguir falando sobre a próxima ação, que é a aprendizagem assistida por equinos no desenvolvimento pessoal. Isso aí. Tá, que eu poste ou você vai Não, postar? tá tranquilo, Tayane. Eu descobri que o Canva eu consigo ver vocês e colocar a apresentação do lado. Gente, depois me ensina. Eu tirei até uma foto, vou mandar para você. É só abrir duas telas, duas abas aqui. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada às pessoas que falaram agora, a Helena, a Germana, a Nilza, a Marcele Prado, a Marcele Vilardo. Sabe o que eu lembrei agora que eu não comentei, Marcele Vilardo? A Marcele Vilardo está desde o início lá na aula. Ela foi a aluna especial da turma de da pós. É isso aí, então já veio lá de longe. E a gente vem falar um pouquinho do nosso outro projeto. Então, vocês verem, a gente tem muitos projetos dentro do Equilíbrio Rural, né? E esse projeto, ele é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão, que eu sou coordenadora desse projeto, né? A gente tem a Bolsa Bieste, que é a aprendizagem assistida por equinos no desenvolvimento pessoal. E esse projeto, ele visa os workshops e o trabalho de liderança com os professores das escolas públicas de seropédica. Daí,
vejo a Helena, né, falando, né, como nunca vi, né, esses trabalhos com cavalos, né, e como que poderia ajudar. E a gente pensou, a gente estava vendo isso, como que a gente poderia estar ajudando e qual que seria o público que teria bastante benefícios, né? E a gente tinha ido anteriormente na Secretaria de Seropédica, conversado com outro secretário, e né, depois daquela conversa que a gente teve, a gente falou, não, a gente não vai fazer um curso para o gestor, vamos fazer um curso, um treinamento, um trabalho voltado para pessoas que precisam de liderança, mas que muitas vezes não é visto como líder. O professor na sala de aula, ele precisa ser o líder daquela sala para colocar ordem. Mas quando você fala de líder, muitas vezes a pessoa acha que é o diretor, que é o líder, o coordenador, e esquece do professor, né? Então, pensando nisso, a gente trouxe todo esse trabalho visando os professores. Então, aqui a gente fez o ano passado, né? 2 workshops, um foi com os professores do Setur e o outro foi com professores da prefeitura, né, que a Luciana participou, e a gente tinha pensado para os gestores naquele primeiro momento, mas depois a gente falou, não, vamos, esse ano, né, o workshop está um pouquinho diferente para a prefeitura, a gente já foi nas escolas, então a gente conversou com os diretores, que já tinha um contato prévio, e falou, vamos aplicar direcionado para aquela escola. Por quê? A gente vem daqueles benefícios, né? Como a Marcele falou, foi importante que eu me aproximei dentro do Equipe Equilíbrio Rural, eu conheci melhor as pessoas, eu tive uma comunhão melhor, como trabalhar melhor com as pessoas ali. Então, visando isso, a gente pensou, vamos falar com todos os diretores. Não, vamos fazer específico. Daí, esse ano, a Lu já recebeu a nossa proposta, né? A gente está falando especificamente com aquela escola e trabalhando desde o professor, desde da moça que está responsável pela cantina, da pessoa que está na portaria, para realmente ter esse entrosamento, esse trabalho de equipe, né? Porque o professor ele vai estar líder na sala de aula, porém a pessoa na recepção vai estar líder organizando aquelas pessoas para entrarem. As outras dentro do refeitório vai estar organizando a comida. Então, cada um tem, e fora a liderança de si mesmo, né? Então, esse aqui é um pouquinho sobre o nosso projeto do Bieste, que foi o ano passado e esse ano. E eu gostaria de estar convidando a Fran e a Lu para estarem conversando como que foi. Eu vou parar aqui a apresentação para a gente dar um foco em vocês. E eu vou fazer a primeira pergunta, que é como que tomou conhecimento das atividades. Lu, pode falar aí como que você tomou conhecimento das atividades, depois você, Fran. Boa noite, gente. Desculpa que eu estou um pouquinho rouca, né, resfriada, mas não podia perder essa oportunidade de estar aqui, né, trocando experiências com vocês. A pessoa maravilhosa, né, que me fez o convite foi a Francelina, né, uma amiga muito excepcional, maravilhosa, que deu, assim, sempre apoiou, né, os gestores nas unidades escolares do nosso município de Seropédica. Eu fiquei assim, muito maravilhada quando ela passou, né, a fazer parte da universidade e criou, né, gerou essa ponte, né, essa ligação, né, universidade e cidade de Seropédica, né, porque antigamente era muito separado, assim, as pessoas vinham de longe para estudar aqui, e muitos alunos não tinham oportunidade, muitas pessoas da cidade não tinham oportunidade, né? Assim, não é nem que não tinha oportunidade, fazia o vestibular, mas na mente achava que aquilo ali não era para eles, né? E a cidade, por ser pequena e tal, e com o tempo, né, as pessoas amadureceram e graças a Deus, a gente tem muitos amigos, né? Como a Tati, a própria Francelina,
nosso reitor, e eles trouxeram, né, criaram esse vínculo. Não, a cidade merece respeito, a cidade merece crescer, as pessoas que vivem na cidade merecem estar na universidade rural, né? Então, quando a Francelina fez o convite, eu não pensei duas vezes. Ai, que delícia! E foi tudo um sucesso, adorei cada segundo. A gente também adorou te conhecer. Está fazendo essa parceria com você aí. Fran, conta aí um pouquinho para a gente como que você foi convidada para essa atividade. Então, foi muito diferente estar no grupo. Boa noite a todos. Estar fazendo essa imersão. Eu ainda tenho, como Nilza colocou, as sensações e as ressonâncias do bem-estar desse dia, porque eu faço parte da equipe do Equilíbrio, né, junto com o Val, desde a criação do grupo, lá em 2016, quando nós nos reunimos. Então, assim, o grupo cresceu, tomou outros vultos, muitas outras pesquisas, e a gente, enquanto docente, eu sou professora também na universidade, trabalhando com formação de professores no curso da pedagogia, lecionando disciplinas das licenciaturas, me vi numa condição de professor aprendente. E isso foi muito, muito, muito desafiador. Por quê? Quando você é convidado para trabalhar, fazer um curso, você já tem aquela expectativa, você meio que... Eu sei o que vai acontecer, teoricamente, mas quando eu cheguei lá e vi que Tati me apresenta a pesquisa Aprendizagem Assistida, eu falei, ué, Tati, você está pesquisando aprendizagem assistida? O que é isso aí? Né? O universo do cavalo não é distante da gente, né? A gente está trabalhando com essa questão. E aí, quando a gente fala de liderança, e eu vi uma possibilidade de uma redescoberta de algo que eu não conhecia até então, foi surpreendente. Então, assim, eu conheço o Lu, né? Fomos eu e a Tati na prefeitura, conversamos com o secretário de Educação. Num primeiro momento, foi muito interessante, gente. Ele falou, mas com cavalo, liderança? Será que vai dar certo mesmo, Francelina? Isso aí tudo bem, né? Tá tudo bem, vamos lá, eu acredito. Então, vamos lá. E hoje eu tive uma conversa com ele, nós nos encontramos, ele falou assim, caramba, quando é que eu posso mandar todo mundo, a rede, pelas ressonâncias? Então, assim, foi muito gratificante estar na equipe, como docente da universidade e também como uma membro do Projeto Equilíbrio, mas especificamente em relação a essa incursão, eu estava ali totalmente a professora aprendente, com muitas expectativas, e aí eu devo confessar aqui em público, com muito medo. É verdade. Era aquela questão, e aí? Como é que vai ser? Mas depois eu vou dizer como foi a minha incursão, realmente. Foi muito, muito, muito gratificante. Ótimo, Fran. E você já respondeu a segunda, da expectativa e da realidade. Eu vou aproveitar e deixar para a Luciana, né, também responder a expectativa e a realidade e o que mais marcou, né, nessa experiência. A minha expectativa, eu achei que eu ia cavalgar, né? Eu falei, gente, eu vou aprender, eu vou estar lá na Rural, junto com o pessoal da zootecnia. Olha que mágico! E a realidade, assim, foi, como se diz, não é você que escolhe o animal, é ele que te escolhe. E aquilo ali foi uma experiência, assim, gratificante para mim. Eu achei, quando colocou a formação ali, eu falei assim, eu quero aquele ali é bonitão, né? Eu tinha visto um grande, forte, bonito. Fui de bota e tudo, lembra, Francelina? E quando, né, a Tati, as meninas falaram, não é você que escolhe. Eu falei, eu quero aquele ali. Ela, não é você que escolhe, é ele que te escolhe. E ali criou uma ansiedade em mim, porque eles iam escolhendo alguns e ninguém vinha até mim. Aí, de repente, vieram 2.
Aí eu, ai meu Deus, e agora, né? Porque a gente tem medo, é grande, é assustador ali no momento, né? Não tem, a gente não tem como se diz, estratégias, né? Não sabe como lidar com a situação no primeiro momento, né? E ela falou, não, deixa, porque domina o outro, né? Um vai dizer ali, eu que mando aqui, ela é minha, algo desse sentido. E foi assim, o outro abaixou a cabeça e saiu de perto e ficou apenas um ali comigo, né? E foi uma experiência maravilhosa. Isso leva para a nossa vida que nós não temos, né, que dominar as situações. Às vezes a gente pensa assim, como gestor, eu não posso falhar, né? Eu não posso. Tem muitas pessoas esperando por mim, o que vai ser, né? Eu não posso fraquejar, eu não posso dizer não frequentemente ou muito sim. E ali não, ali eu percebi que a gente tem que ser humilde, né? Para gerir e ter a empatia e saber o momento que abaixar a cabeça realmente e admitir quando a gente erra, né? E pedir desculpas. E foi fabulosa a experiência, gente. Não tem explicação. Eu falo para minhas professoras, vocês têm que participar desse evento, né? Porque é dinâmico. Aí eu falo muito. Não, tá ótimo. E você, Fran, o que mais marcou na experiência do workshop com os cavalos, os benefícios e como que você aplica no seu cotidiano? A Lu já falou já como que aplica, ótimo. Legal. Então, Tati, quando eu cheguei lá, eu cheguei a professora. Então, assim, e eu saí a Francelina. Isso foi muito bom. Foi bom. Isso foi muito bom porque, naquele momento, eu estava bastante tensa no sentido de ter entregas, de, poxa, eu sou professora, eu, de certa forma, fiz um planejamento. E ali, naquele momento, o Tati, a relação era uma relação não da professora ou da Francelina, era a relação nossa. Nossa. Eu e mais alguém. E esse mais alguém era um cavalo que não falava audivelmente em língua portuguesa, mas com outras linguagens que eu, por algum momento da correria, do dia a dia, da própria personalidade, estava não me ouvindo e não me permitindo ouvir. E aí, Tati, a experiência foi de calmaria, de silêncio, de olhar para mim e falar assim, enquanto líder, e exercer isso na sala de aula, é muito difícil, Tati, porque em muitos momentos, os espaços de aprendizagem da cultura escolarizada requer desse professor líder um papel, muitas vezes, de dominador, de pontualmente com conhecimento, eu sei e vocês estão aqui porque precisam de mim, professor, né? Em algum momento. E ali não era essa. Tudo bem, o cavalo tinha entendido que ele, de algum momento, iria precisar de uma condução minha, mas eu não era a única. Eu estava ali, e ali, aquele momento, já não era mais o eu, eram nós. Então, a todo momento, o meu olhar focou para aquele cavalo que eu já o conhecia, que eu já estava com ele, mas que eu não estava escutando o que ele gritava para mim. Anda mais devagar, espera que eu estou junto com você, espera que eu estou aqui, eu não quero ir agora. E aí, enquanto eu estava tensa, Tati, vocês vão ver a foto. A gente entrou, gente, eu tenho uma sequência de quase 10 fotos, porque foi um diálogo. Já estou compartilhando aí, vocês estão vendo? Gente, ele estava fazendo exatamente o que eu estava fazendo. Eu sabia que ele ria, mas não ria como eu. Isso me deu uma grandeza, porque eu falei assim, caramba, a gente conseguiu fazer tudo. E isso me faz pensar que educação é partilha.
e partilha requer uma sensibilidade de humanidade que muitas vezes o nosso ser e estar e as relações cotidianas, sobretudo implantada por um sistema externo não humano, faz com que nos roube a alegria da sala de aula, a alegria desse aprender, a alegria de estar com o outro, mesmo esse outro sendo tão desafiador. Verdade. E eu fiquei pensando na minha sala de aula, eu fiquei pensando nos meus alunos. Eu falei, às vezes, o meu aluno só quer que eu esteja e que eu seja humana. Então, ali foi muito legal. Eu não estava mais pilhada. Essa foto diz muito, porque eu abri a boca e eu coloquei a língua para fora. E ele colocou também. Então, isso foi de uma leveza, porque às vezes o seu aluno só quer sorrir para você. Só que você, professor líder, você não ri, você está sisudo, você está tão preocupado com os relatórios, você está preocupado com isso. Então, assim, eu entrei ali nessa vivência, eu estava preocupada porque nós tínhamos, né, Tati, ido em outras unidades, eu falei, gente, os professores não vão vir? Será que... Como é que vai ser? Porque a gente tinha pensado primeiro os gestores. E aí a gente ficou pensando nesse caminhar a reverso, e isso trouxe, de fato, um pertencimento muito maior com o grupo, sabe? Me deu a alegria, a leveza, apesar de toda a responsabilidade. Então, no momento do pastoreio, da condução, o pegar os obstáculos, pegar a palavra, ele me esperava. Ele sabia que eu ia parar, mas eu tinha dado também outros sinais, com o meu corpo, né? Com a forma como eu estava conduzindo. Então, assim, o que eu trouxe de momento para mim e aplico até hoje, principalmente trabalhando dentro da área de inclusão, é que nós, e aí não é uma inclusão, Tati, voltada só para a pessoa com deficiência. Não. Essa é a grande sacada, é a inclusão de todos nós, inclusive nós, professores, que estamos ali. Às vezes a gente está na escola, a gente está na sala de aula, corpo, né? E está vivendo em outros lugares, em outros momentos. Me fez descobrir o quanto eu sou apaixonada por mim e que eu posso ser eu mesma, com responsabilidade e com muita humildade. Então, assim, foi um momento incrível. Se eu pudesse, eu colocava as 7 fotos, vocês vão ver toda a sequência histórica. Eu acho que dá até, Tati, para fazer uma tirinha, entendeu? De uma história. Dá para fazer aquele rios, né? Um rios. Isso! É mesmo. Então, assim, foi realmente muito acolhedor. Eu só preciso ser eu mesma antes de ser a professora. Eu só preciso ser eu mesma e deixar que as pessoas me vejam. Eu, Francelina, e depois a professora. E não ver a professora, pesquisadora, que é isso, que não. É o que a Nilza bem falou. Não quer saber aonde que você tem o seu apartamento, ou a cor do seu carro, ou a cor do seu cabelo. Você tem que ser você. Então, isso eu sinto que fez diferença e faz hoje, e foi novo para mim. De fato, foi realmente muito novo. E as pessoas olham assim para mim, eu conversando com os meus alunos, eles falam, professora, você está mais acessível. Isso é muito bom, sabe? Você parece que pode encostar, você pode abraçar, você pode chegar perto. Então, isso para mim foi muito bom. Eu fui eu mesma. Ótimo, ótimo, maravilhoso. Lu, essa foi a sua foto, né? Que você escolheu. Me conta aí por que você escolheu dessa foto. Eu escolhi essa foto. Tinha muitas, né? E como a gente, assim, eu sou um pouquinho imperativa, né? Para escolher uma foi muito difícil. Mas essa me tocou pela questão, assim, o percurso. Não importa o trajeto, o caminho que você está seguindo. O importante é a chegada, né? O que você...
quantas pessoas você passou pelo caminho, o que você fez, o que você deixou, o que você colheu do outro, né? E quando eu consegui, gente, colocar ali, ó, no finalzinho, em cima da lona, as patas direitinho, para mim aquilo ali foi uma vitória. Porque, olha, os obstáculos, pegar o papel, né, para a gente debater depois, isso gente, são atitudes que você tem que fazer ali que é difícil, né? Você desviar do obstáculo, você pular. Nossa, mas quando cheguei ao término, foi uma vitória, assim, minha e dele, né? Nós nos sintonizamos, foi um trabalho ali em conjunto e foi perfeito, foi mágico. Eu falo, gente. E realmente, ó, só uma vez, o absinto não é muito fácil, não, né? A gente já conduziu, já sabe. Foi isso que eu sofri, quase desisti dele. Mas ele fala, assim, é a persistência, né? A gente não pode desistir do aluno, gente. E não somos nós que escolhemos o aluno, são eles que nos escolhem, né? No final é mágico. A gente lembra mais dos alunos levados, não tem essa questão aí? O aluno quietinho em sala de aula, ele fica quase não grava o nome, né? Mas aquele que é levadinho, que chama atenção, que levanta, que faz isso e aquilo, até o próprio funcionário, para quem é gestor, aquele funcionário respondão, a gente acaba tendo um maior trabalho com ele. E no final, quando você vê que conseguiu trabalhar aquela mente, aquela pessoa, aquele ser, né? É muito gratificante, é muito bom. E o absinto, ele me ensinou muito. Fala, Fran. Você sabe o que você me fez, a Luciana falando, me fez lembrar? Agora, a importância da equipe estar torcendo. Não sei se Lu lembra. Uma coisa que aconteceu, que a Tati falou assim, gente, vamos lá, vamos incentivar, vamos vibrar. E aí, no meio do percurso da Lu, eu me lembro que eu ficava gritando, vai, Lu! Todo mundo junto gritando, incentivando. E foi muito mágico, porque cada vez que a gente se incentivava e a gente via o percurso uma da outra, uma queria incentivar muito mais e a gente prosseguia. Verdade. Isso é muito legal. Nem todo mundo vai te aplaudir. Sim. Nem todo mundo vai vibrar com as coisas que você faz. Mas uma coisa que eu tirei de lição, que sempre haverá alguém vibrando. Sim. E é isso que faz a diferença. Você não precisa de todo mundo, você precisa de alguém. Okay. E mesmo que você não tenha alguém fisicamente, você tem você. Você está entendendo? Então, assim, você potencializar isso, e foi muito legal, porque cada vez que a gente falava assim, né, Lu? Vai, Luciana, eu gritando. Gente, eu não consigo, ele empacou, ele não sai. Aí vai conseguir. Reinicia todo o processo. Aí a gente reiniciava, aí ele foi. Aí quando chegou no final, gente, e ele escutou, gente, ele escutou vibrando, ele também meio que ficou todo alegre lá, assim com a Luciana, e a Luciana já se sentiu mais confiante. Isso foi muito bom. Foi muito jóia. E vocês gostariam de deixar mais alguma mensagem para quem está pensando em vivenciar isso? Alguma outras coisas que vocês queiram? Para a gente estar fechando esse momento aí, que faltam 20 minutinhos, ainda tem mais os próximos capítulos. Vale a pena, gente. Vale a pena. Vale muito a pena você poder participar dessa incursão como um reencontro com a sua liderança e com a sua alma de líder. Vale muito a pena. Vale muito trocar a pena. Experiências, né? Troca, você se vê como alguém que chora, que sofre, mas também alguém que pode, e pode muito. Então, eu faço esse convite para qualquer professor que está ali, sabe, passando, já perdendo a esperança em muito sentido, devido ao externo, e isso não é a menor frente às dores do desafio da educação, mas existe alguém dentro de si gritando para ser abraçado, ser acolhido. Então, venham fazer, porque, de fato, foi incrível. Eu já tive uma outra sala de aula, uma outra vivência, e tem sido muito bacana.
Vem. Verdade. Isso aí, gente. Obrigada, Fran, obrigada, Lu. Vamos aí continuar, né, nesse percurso aí agora no próximo semestre. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre um outro evento que a gente teve. Gente, a gente fez bastante coisa esses 2 anos, hein? Nossa! Que foi agora a Semana Rural. Na Semana Rural, nós falamos assim, vamos fazer um workshop de liderança do mesmo projeto, só que vai ser para o público do trabalhador rural, o público que for, né? E daí a gente abriu as inscrições, foi rapidamente, esgotou as vagas, porém, muita gente que falou que iria não foi. E dentro do nosso grupo, a gente tem um grupo do Papo de Equilíbrio, né? Que a gente perguntei lá, falei, gente, quem tentou se inscrever e não conseguiu? Daí a Raíssa falou, eu gostaria muito de ir. Daí eu falei assim, gente, vamos fazer um overbook. Eram 10 vagas, vamos aí. Daí eu coloquei a vaga para a Raíssa e dei outras 2 vagas para a prima da Marcele, né? E foi legal porque essas pessoas que a gente disponibilizou as vagas para irem, elas foram mais comprometidas, né? E daquelas 9 pessoas, 8 pessoas da Semana Rural que se inscreveram mesmo, uma eu conhecia, ela foi, a gente criou o grupo no WhatsApp para chamar tudo, né? Mas foram 5 pessoas faltaram. E daí a gente fica assim, poxa, a gente faz o evento, daí falta, mas o importante é que quem foi aproveitou, né? E a gente fez uma maneira diferente, a gente fez uma aula teórica e depois a gente fez um momento prático no outro dia, né? E com isso, eu gostaria de estar convidando, a Raíssa para falar um pouquinho como que foi como que você ficou sabendo. Eu já contei como você ficou sabendo, Raíssa. Na verdade, foi um convite seu, né? Que eu recebi. Isso. Só um minutinho. Aí, gente, o link de presença já está disponível, hein? Não esqueça de assinar a presença. Só um minuto, desculpa. Eu fiquei sabendo através do seu convite, né? Porque eu já estava participando aqui das mesas redondas e tal, dos nossos encontros aqui, através do Papo de Equilíbrio, e aí eu recebi o convite da Tati para poder participar e amei. E deixa eu te perguntar, gente, a minha coisa... Oi, subiu aqui. E deixa eu te perguntar, qual é a sua expectativa e realidade? Né? Aquelas coisas básicas. Eu nunca tinha participado de nenhum curso ou workshops do Equilibrium, foi o primeiro que eu participei, e eu só via fotos pelo Instagram. Então eu achava assim, nós vamos lá, vamos ter um mini curso, vamos brincar com os cavalos e depois cada um vai para suas casas. Gente, não foi nada disso. Foi assim, uma experiência completamente diferente do que eu estava esperando. Foi uma experiência relaxante e de conexão com o meu eu mental, com o meu eu físico. Porque nessa era que nós estamos vivendo, né, de tipo ansiedade e rapidez por conta da tecnologia, a gente fica o tempo todo acelerado e nem sempre o que a gente pensa, né, condiz com as nossas atitudes, né, com a nossa postura em relação a certas situações, e isso foi uma coisa que o Equilibrium, ele, nessa experiência, me fez abrir os olhos para essas situações, de as minhas atitudes serem voltadas a partir do que eu penso. Isso legal que você trouxe, porque realmente, né, a gente, hoje em dia, a gente quase não pensa. Sim. A gente sai tomando decisões, entendeu? Que ali na hora a gente às vezes não tem a questão do raciocínio, do parar para pensar, ou às vezes até do pós, né? Que foi muito falado também na parte teórica nesse dia, que é a gente refletir. Por que a gente não tomou por que a gente tomou aquela decisão? Por que a gente agiu daquela forma? Tipo, qual forma eu poderia ter agido naquela hora? Entendeu? Então, assim, foi uma coisa que trouxe uma reflexão que a gente leva para a vida. Entendeu? Nas nossas atitudes, assim, sabe? Aquela questão da gente parar para poder analisar antes de tomar uma atitude, né? É isso mesmo.
E você tem aqui, eu vou para a sua foto aqui, depois a gente vai falando através da foto, né? Dois momentos, a parte teórica e a parte prática, né? E que nessa foto, por que você escolheu? Acho que da parte você pode falar aí. Da parte teórica só teve essa foto, né? Então, da parte teórica, eu escolhi essa foto porque é uma foto que estão todos nós juntos. E isso também era uma coisa que eu também não imaginava que acontecia, a questão do coletivo, ele está muito presente no equilíbrio, entendeu? Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de interação social e a todo momento na hora do café e até mesmo na hora da foto, vocês me chamavam, entendeu? Quando não foi você, foi o Vinícius, o pessoal que estava lá, tipo, sempre parava para poder conversar e tal, e perguntava. Então, assim, isso é uma coisa que a gente não costuma ver muito hoje em dia, né? Esse senso de coletividade, né? De puxar as pessoas, de motivar as pessoas. E isso é uma coisa que está muito presente no equilíbrio, em que, assim, é uma coisa que deixa o meu coração bem quentinho. Muito, muito legal. E de tudo que você viveu ali, né? O que você gostaria de passar assim, para as outras pessoas? Assim, olha, que gostariam de fazer? Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o projeto, seja em workshop, mini curso, assim, leia o artigo da Tati e, assim, participe quando tiverem oportunidade, porque é uma experiência única, é uma experiência bem diferente do que nós estamos acostumados a ver. E, assim, essa foto minha aqui com a absinto, inclusive, é uma foto que eu gosto muito, que foi um momento que eu me senti muito conectada com ele, porque não foi fácil o manejo dele, né, naquele momento ali da atividade, mas a Tati me ajudou e aí a gente conseguiu chegar ali na linha final, que foi o nosso objetivo ali na hora, né, a gente estava tentando trazer ele de volta e, assim, foi tudo muito incrível, assim, a questão da motivação, a questão de você conseguir parar para poder pensar e se conectar com as pessoas, se conectar com o animal, você vê que são coisas que realmente faz diferença na sua vida, no seu trabalho, na forma como você se relaciona com as pessoas, dentro e fora, assim, do ambiente profissional. E o legal também, Raíssa, é que, tipo, no workshop da Semana Rural também tive uma expectativa, uma realidade, né? Porque a minha expectativa era de fazer o circuito lá embaixo, fora. Todo mundo, todos os workshops a gente fez. E mesmo na Lu, que parecia que ia chover, não choveu. E quando a gente estava lá, que a gente tá na hora do circuito, daí caiu a chuva. Daí quando a gente subiu, a chuva parou. A chuva parou. Eu falei, não é possível. Mas a gente foi resiliente, fez ali no corredor, então aqui ela está saindo do corredor. E foi legal, foi diferente, né? Mas eu acho que é isso que é legal a gente trazer, né? A gente poder se adaptar, porque daí a gente se adapta, né? Sim, é questão também da gente conseguir resolver os problemas, né? Resolução do problema ali na hora, né? Porque não daria para fazer no ar livre com a possível pancada de chuva, né? Estava tendo a nuvem passando ali naquela hora, realmente não ajudou. E aí, na hora, foi o que você conseguiu fazer, foi o que deu para fazer, entendeu? E graças a Deus deu certo. Entendeu? Ali na medida do possível, o absinto ele realmente não quis colaborar muito, mas a gente conseguiu, todos nós, e ele também. Muito obrigada, Raíssa. Depois eu te convido para você participar das nossas outras atividades que a gente tem para os alunos em especial, né? Sim. E a gente agora vai... É outra atividade que eu te convido para participar, é a aprendizagem assistida com equinos. Essa é uma atividade que a gente faz para os alunos da universidade, que ela é aberta por período. E esse ano, além do manejo consciente, do alongamento, do aprendizagem do comportamento, a gente trouxe um pouquinho sobre a liderança fazendo o percurso no final. E o João, que está aqui com a gente, ele, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, participou conosco também dessa atividade, vai falar um pouquinho.
E eu vou falar, já dar uma introdução para a gente já conversar sobre os dois, que foi o workshop de cuidar das relações, né? Então, como que a gente vai se adaptando? A Bianca, ela não pode estar aqui presente agora, porque ela busca o filho dela na escola, nesse horário, né? Mas ela faz parte da nossa equipe, ela também é psicóloga, né? E eu falei assim, Bianca, ela trabalhou no doutorado com civilidade, cuidado nas relações, né? E ela fez com a gente, como aluno, o curso que a Nilza participou, o Germano, a Helena. E quando ela estava fazendo o curso com a gente, ela falou, gente, eu vejo muito o cuidado nas relações que vocês trabalham dentro do curso. E esse era o enfoque dela. E com isso, eu falei, Bianca, vamos fazer o curso em civilidade, cuidados nas relações de trabalho, com uma prática voltada a cuidado nas relações? Ela, vamos. Então, a gente trouxe ali, e a gente traz um pouco da liderança pessoal, mas não tanto da liderança. A gente trabalha um pouco, né, sobre da liderança em equipe, mas nem tanto, mas é sim sobre os cuidados. E quem vai falar com a gente vai ser o João. Né, João? Você já está aí? Como que foi? Estava preocupado com você. Ai, que bom! Então, vamos estar falando... Eu vou tirar essa foto para a gente poder focar em você aqui. Como que você tomou conhecimento das duas atividades, tanto do curso quanto da aprendizagem? Certo. Primeiramente, uma boa noite a todos, a todas. É uma grata satisfação estar aqui com vocês, justamente aprendendo e conhecendo um pouco mais sobre o trabalho de todos que aqui fizeram e estão fazendo. E de antemão, agradeço muito o trabalho da Tatiana e da Bianca, nessa assistência enquanto pessoa, enquanto professor, e de poder me aprimorar, me desenvolver enquanto ser humano, né? Então, meus agradecimentos também pelo convite de poder partilhar com vocês aquilo que foi decorrente dessas duas atividades. E acho que o mais importante eu quero falar enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto pessoa nessa realidade. Então, vamos lá. Sobre a questão quando eu tomei conhecimento da aprendizagem assistida, foi justamente no curso de civilidade e cuidado. Foi justamente através deles que eu fiquei sabendo, porque a Tatiana comentou justamente sobre as relações, as lideranças, e aí eu falei, peraí, eu estou precisando disso, eu estou precisando me melhorar, porque justamente eu fui buscar no workshop, no curso sobre incivilidade, relações de trabalho, porque eu também me via a necessidade de ter melhores relações de trabalho, porque eu vim para uma universidade há pouco tempo, 1 ano, com uma nova realidade, com uma nova cara, então praticamente eu precisava entender um pouco e buscar me entender nesse processo. Isso. E qual é a sua expectativa e realidade? Expectativa Sim. versus realidade? Vamos lá. Sobre a aprendizagem assistida por equinos, eu sou filho de trabalhadores rurais, então eu sempre tive contato com os animais na medida do possível, já tinha uma interação. Mas com essa realidade da vida e do trabalho, eu acabei me afastando muito do ambiente rural, mas sempre gostei. Então, a minha expectativa era justamente viver esse rural, né, viver essa interação com o cavalo, né, e justamente pensando nesse processo terapêutico que poderia obter justamente nessa relação com o cavalo. Já no curso, né, que foi antes, o curso começou em março, né, então foi antes da aprendizagem assistida, justamente eu gostaria de entender um pouco no momento, identificar as situações de incivilidade e de assédio nos ambientes de trabalho. Na realidade, o que eu aprendi desse processo? Justamente, acho que a palavra que fica é humanização. Humanização desse processo, da gente, daquilo que somos. Né? A conexão, antes de tudo, comigo mesmo. Né? Eu preciso me conectar, me autoconhecer. Porque a gente se perde nesse turbilhão de ideias, nessa vida agitada, e me ajudou muito com a minha ansiedade, porque eu sou uma pessoa bastante ansiosa, tenho crise de vez em quando, mas hoje eu consigo controlar e dominar esses processos. Né? Elas não
não me dominam, né? E justamente o que pôde me ajudar, tanto na questão do curso e da aprendizagem, é aprender ferramentas no trabalho, justamente tendo a questão da liderança. Então, assim, justamente pensar como que eu posso trabalhar com o outro, como que eu posso mediar, porque o cavalo nos ensina bastante, aí vou deixar para outras perguntas falar como que foi isso, essa vivência. Se quiser ir falando, pode ir falando. Eu tô lembrando aqui, né, porque assim, a aprendizagem, ela inicialmente era só para aluno. Daí alguns, que a Bianca falou, ó, os servidores querem fazer. Daí eu falei assim, não vai ter servidor. Daí eu abri para o servidor e para o aluno. Daí teve uma vez que foi uma servidora. E quando ele falou assim, eu falei assim, você vai vir mesmo, João? Eu vou, porque ele é professor de Nova Iguaçu, não é de Seropédica, né? Uhum. E eu falei, mas é toda quinta. Ele, não, eu vou, né? Eu falei, nossa, que legal. Tipo assim, eu fiquei pensando assim, falei, será que ele se sente bem junto com o aluno? Porque muitas vezes o professor não quer fazer atividade junto com o aluno, né? E como a gente não tinha tanta demanda do funcionário, do servidor, a gente falou, vamos fazer junto, que conforme for, que a gente vê nos próximos semestres, né? E eu achei legal que eu achei que deu super certo, mas eu queria um pouco de você, se você acha que teve alguma experiência que te marcou, algum benefício, e essa interação até na aprendizagem, como que foi? Sim. Então, eu acho assim, o que mais me marcou de todo o processo para chegar nele, que é a condução no piquete, né? Eu acho que esse é o ápice, mas sempre tem que compreender primeiro essa questão do relaxamento, do rasquear, do escovar, do relaxar, mas o ápice para mim foi o piquete, porque ali parece que eu tive vários insights de todo aquele processo. E foi muito interessante porque eu tive justamente a experiência com Vinícius e com Veloz. São cavalos totalmente diferentes, né? Então, são processos que a gente, justamente entendendo que como a gente vai conduzir o cavalo, é como pensar nas relações, como a gente conduz com as pessoas que são diferentes, que têm outras experiências, outros costumes, uma outra forma de enxergar, umas outras resistências, né? E aí eu acho que a gente vai aprendendo muito como a gente deve orientar com outras pessoas. Quer colocar o Isso, uhul! Acho que esse foi o segundo dia, né? Seu microfone está fechado. Oi, eu vou colocar e você pode ir falando aí do vídeo, daí o pessoal vai ver o que foi. Sim. Muito bom. Então. Uhul, vai João! Uhul! Oi? Dá para escutar o som do vídeo? Vai lá, vai João! O pessoal escuta o som. Então, foi bem interessante, porque esse dia eu já tinha tido experiência com o Vinícius Velopes na aprendizagem. Então, o que me mostrou? Quanto mais a gente exercita, quanto mais a gente tem conhecimento dos processos, a gente mais tem facilidade de conduzir. Então, nesse dia, que foi a culminância do trabalho, do curso de incivilidade, foi muito mais tranquilo. Eu só sei que eu cheguei no final com bastante felicidade e alegria, e tipo assim, gente, deu certo, eu consegui, então tem uma questão de autoconfiança, porque a gente quando passa por esse processo, eu passei por outros eles têm mais paciência, mais compreensão, respeito com os limites do cavalo, porque o Vinícius justamente, ele tem uma aversão com essa lona azul. Então, eu tenho que entender que isso com as pessoas também têm dificuldade com algumas questões, né? E que a gente precisa cuidar e a gente precisa entender os limites do outro, né? Aí tem as duas imagens, né, Tati? Que temos, que é a questão, assim, das fotos, o que eu vejo, né, dentro desses dois processos. Tá, a questão primeira é que foi justamente no AE, que na postura de relaxar, é justamente quando eu pude ter a dimensão do sentir, né? Eu acho que em perceber-me como humano, porque a gente se acha muitas vezes
eu pelo menos me achava assim, gente, quem sou eu? Eu fico me perguntando, né, o que eu posso melhorar? E nesse processo eu entendi justamente que eu preciso respeitar o cavalo. Eu preciso respeitar ele enquanto parte de um processo muito maior e que é por meio dele que eu consiga refletir e ter maior abertura sobre todos os outros processos. Então, assim, muito dessas questões que a gente que aí vem justamente na conversa no workshop, na roda que a gente teve, era justamente que é importante a gente se colocar, se expressar, cuidar do que o outro sente, experimenta, né? Entender o momento do outro, e que todas as relações de trabalho precisam, isso que a Bianca falava muito no curso, de conversas cruciais. Então a gente precisa desses momentos. A gente está acostumado a viver um mundo que só nos aceita, que só nos, tipo assim, com seguidores, com coisas que o algoritmo vão nos ditando, coisas que nós temos só a prazer. E aí, quando a gente depara com ambientes que tem um outro trato, por exemplo, assim como os cavalos, que tem outras posturas, quando a gente se reúne, a gente vê que existe divergência, existe posturas diferentes. Então, a gente só aprende na relação. Então, não tem como a gente se afastar desses processos e a gente achar que a gente vai resolver de outra maneira. Então, é sentando e conversando e se expressando com respeito para com o outro. Né? Muito boas colocações, João, porque realmente, né? E esse cuidado, né, nas relações, a gente conseguiu enxergar dentro dessa questão da liderança, né? E tem então a gente passou a oferecer tanto da liderança voltado mais para a liderança, quanto o da Bianca voltado para cuidados, né, nas relações, e foi bem legal. E está sendo bem legal, né, que a gente já fez 3 turmas, teve 2 presenciais, agora teve uma com a química, e a gente está continuando fazendo nossa prática, né, e convidando todos vocês. E eu gostaria de ver se você gostaria de deixar alguma mensagem, para a gente estar finalizando, gente. Eu sei que já passei 5 minutinhos, mas a gente já está finalizando. Se o João quiser deixar alguma mensagem para quem faria, ou fica à vontade para falar, ou que mais alguma outra coisa que você queira estar compartilhando, porque, gente, achei muito, muito enriquecedor, né? E também para a gente que está fazendo, a gente vê o resultado, isso que é mais enriquecedor ainda. Sim. E aí eu acho que, Tati, a mensagem que me veio vem com perguntas, né? Tipo assim, o Covid. Você quer se descobrir? Quer saber quem é você? Saber o que você pode ser? Então, se você, a partir dessas perguntas, quer se descobrir quem é você e quem você pode ser, faça essa experiência através dos cavalos. Acho que essa é a palavra. Adorei! A gente vê muita criatividade. Muito obrigada, João. Muito obrigada mesmo. Isso, uhul! A gente já está terminando, então hoje é o nosso último dos nossos 4 encontros. Hoje é o último encontro. A gente teve sobre a influência dos serviços assistidos em Portugal. A gente teve convidado especial. A gente falou um pouco sobre o artigo que a gente fez, né? Que está disponível lá no Linktree do Instagram. A gente conversou um pouquinho como que foi o treinamento de liderança. Todos esses papos de equilíbrio vão estar gravados no YouTube, tá, gente? Então, se alguém perdeu, corre lá no YouTube do Equilíbrio Rural e assiste. E a gente passa o convite. Calma aí. Isso aqui. Fala, Valéria. Pode falar, Valéria. Não estamos escutando. Pode terminar, Tati. Termina de falar, depois eu falo. Não, é isso. Não, porque tinha um videozinho aqui que a gente fez, mas a gente vai deixar no Instagram para vocês. Não está rodando aqui no meu computador. Não sei como que faz. Tá, então, eu vou falar rapidinho, que eu sei que já está adiantado da hora, né? Mas, como a Tati falou, assim, hoje está sendo o fechamento de uma jornada, e ouvindo vocês, não sei se vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos ouvindo, para sim. mim, me passou um filme, assim, eu efetivamente estou muito emocionada, né?
A palavra, a gente tem um costume nos trabalhos que a gente faz, de falar uma palavra, né, ou uma palavra final. E, para mim, né, a ideia que me dá agora é a questão de uma transcendência sistêmica, né? E me passou um grande filme de pensar como é que começou, né, que culminou na questão da liderança, que é uma possibilidade, que é a questão do cavalo, mas o que sustenta tudo isso, né, na base, ou antes, né, por que o cavalo, por que a gente chegou no cavalo, porque ele efetivamente se mostrou como um facilitador, mas um facilitador do quê? Para quê? E foi algo que foi presente na fala de todos vocês, né? A gente percebe que existe uma unidade maior, existe uma energia maior, que a gente faz parte. E o ser humano, dentro desse conjunto, né, que forma essa vida de pulsação, né, com movimentos de inibição, de expansão, né, de ordem, de caos, ele, no seu percurso, ele se iludiu muito a partir da sua competência de fazer escolhas intencionais, né, de se considerar a parte acima disso tudo, que é um ledo engano. E, na minha opinião, quanto mais ele se ilude, mais ele adoece. Quando ele se permite, aqui teve muita palavra de humanização, né?